do Sermão da Montanha, o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, onde Jesus, após chamar os seus primeiros discípulos, diz a palavra, ele subiu ao monte e conduziu o povo até esse monte. E ao subir no monte e sentar, nós falávamos sobre isso, 2 domingos atrás, Jesus toma essa atitude de legislador. Esta mesma imagem de Moisés que também subiu o Monte Sinai. Só que Moisés sobe o monte, desce, entrega para o povo as tábuas da lei gravadas em pedras. Jesus sobe o monte e leva consigo os seus discípulos para o monte. Ou seja, o que ele está mostrando agora é algo mais elevado do que aquilo que o próprio Moisés mostrou. E é uma lei que não está gravada em pedras, mas agora deve ser gravada pelo Espírito Santo em nossos corações. Tanto é que na Nova Aliança, no Novo Testamento, a festa de Pentecostes é a festa da lei. E aí o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, porque agora a lei, ela é espiritual. E não quer dizer que o Antigo Testamento foi abolido, que os 10 mandamentos não servem mais para nada, não é nada disso. O próprio Cristo nos diz isso na palavra, quando ele fala logo no início do Evangelho: eu não vim para abolir a lei e os profetas, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Nenhuma só letra, diz o grego, nenhum iota, a menor letra do alfabeto grego, nenhuma vírgula serão tirados da lei, até que tudo se cumpra. Jesus veio a levar toda a lei à sua plenitude. Usando aqui a imagem de São Paulo, ele traz a imagem de um pedagogo. Então assim serviu a lei para nós como um pedagogo que conduziu aquela criança até uma ciência mais elevada. Assim também a lei serve para nós como uma escada, como um corrimão, que nos conduz àquilo que é mais perfeito. E assim se cumpre em Cristo a perfeição da lei, que é o amor. Assim como o botão da rosa, depois que se torna uma rosa, deixa de ser um botão e se torna a rosa. Assim a rosa é o cumprimento do botão. Assim, a lei que o Senhor nos traz, as bem-aventuranças, é a plenitude daquilo que é a vontade de Deus para nós. Jesus, há 2 domingos atrás, nós ouvimos, as 8 bem-aventuranças. Domingo passado, a palavra nos falava daqueles que vivem essa bem-aventurança, são os cristãos, são chamados a ser sal da terra e luz do mundo. E hoje o Evangelho nos traz essas antíteses, onde Jesus, de fato, como novo Moisés, ele diz aquilo que era o Antigo Testamento, e agora ele usa essa palavra, eu, porém, vos digo. Ele usa a autoridade de poder dizer para o povo aquilo que é mais pleno, que é mais perfeito. E aí entra a nossa liberdade de poder acolher ou não a proposta de Jesus. Por isso, antes de nós continuarmos no Evangelho, queria que você voltasse aí na primeira leitura. Quem está com folheto pode acompanhar, por favor. O livro do Eclesiástico, aonde mostra para nós a beleza dos mandamentos, daquilo que são as prescrições de Deus para nós, logo no início, versículo 16. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Por isso os mandamentos, as bem-aventuranças, são propostas. O Senhor não nos obriga a nada. A palavra fala, se quiseres, a escolha é sua. Nós somos livres. E a palavra continua te afirmando esta liberdade. Diante de ti eu coloco o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do homem está a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. Deus coloca diante de nós a vida e a morte, o bem e o mal. Em última instância, sempre está a liberdade humana. Por isso, tudo que nós vivemos, de certa forma, sim, é responsabilidade nossa. Não devemos culpar, os outros, nem justificar os nossos erros, nos erros dos outros ou no nosso passado, mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e devemos sempre escolher não aquilo que é bom, mas aquilo que é melhor. E é esse melhor que hoje Jesus apresenta para nós, dizendo, começando aqui
como que o Senhor vai trazendo os mandamentos, e de fato essas antíteses se prende mais à segunda tábua da lei, que se refere ao mandamento ao próximo. Quando lá Jesus começa no quinto mandamento, né? Ouviste o que foi dito, não matarás. Para um judeu, o fato dele não matar uma pessoa já era suficiente. Ele poderia desejar um mal, ele poderia não gostar daquela pessoa, né? Não querer o bem daquela pessoa, não podia matar. Jesus vai um pouco mais além, Jesus vai falar, né, mais para frente, amai os vossos inimigos, né? Rezai por aqueles que vos perseguem. E aqui não basta para nós como cristãos apenas não matar exteriormente, mas não matar no coração. E diz a palavra, quem condenar, quem dizer ao seu irmão, né, patife, tolo, quem tiver algo contra o teu irmão, primeiro vai reconciliar-te com teu irmão. E assim Jesus vai trabalhando, né, tanto o pecado, não matarás, o quinto mandamento, como também o pecado do sexto mandamento, não cometerás adultério, depois o oitavo, né, não levantar falso testemunho, elevando esses mandamentos à sua perfeição plena, que nos convida a um olhar interior, porque tudo começa dentro do coração do homem. Nós não caímos num precipício da noite para o dia, nós não caímos no abismo no único passo, são pequenas concessões, são as brechas que nós vamos abrindo que podem nos levar sim ao assassinato, ao adultério e a tantos outros pecados. E é essa consciência que o Senhor quer nos chamar hoje a viver, de uma evangelização das profundezas do nosso coração, de uma conversão que brota do fundo das nossas intenções mais profundas, deixando que o Espírito Santo alcance não apenas o nosso externo, mas o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas intenções, os nossos pensamentos. Quando nós olhamos para essa segunda tábua da lei, onde Jesus comenta sobre o pecado do assassinato e também do adultério, pode nos ajudar muito a história do rei Davi. Davi cometeu assassinato, sim ou não? Davi matou quem? Urias, né? Davi também cometeu adultério com Bersabeia, né? Aonde começa o pecado de Davi? Nós olharmos a história de Israel, quando, não me engano, o profeta Samuel relata isso, ele vai dizer, né? Israel estava em guerra e o rei estava no palácio. O rei estando no palácio, né, sem fazer nada, ele viu Bersabeia tomando banho, do olhar dele veio o desejo, do desejo veio o adultério, do adultério veio o assassinato. Aonde começa o pecado de Davi? No olhar? Sim ou não? Antes disso, né? O padre disse que Israel estava em guerra e Davi estava onde? No palácio. Se Israel está em guerra e Davi é o rei, onde ele deveria estar? Na guerra. Qual o papel do rei? Comandar o exército. Está ali para incentivá-lo, para estar à frente, cumprindo a sua missão. O pecado começa quando nós fugimos da nossa missão, quando nós não assumimos o nosso papel, quando nós não assumimos o nonos lugar. Como diz em São José Maria Escrivá, a santidade consiste na fidelidade das pequenas coisas, fazer o que se deve e estar no que se faz. Davi fugiu da sua missão, Davi fugiu do seu papel de rei. Muitas vezes, né, um adultério, ele começa quando os papéis na casa estão invertidos, ou quando o pai não assume o lugar de pai, o esposo não assume o lugar de esposo, a esposa, a mãe não assume o seu lugar, a sua missão, e quando não há essa apropriação do seu próprio missão, do seu próprio papel, abre-se as brechas, abre o espaço para que o mal, para que o pecado possa agir. Depois, Davi não foi, não estava onde deveria estar, não cumpriu a sua missão. Daí depois veio o olhar, sim ou não? Não, o padre falou outra coisa, né? Davi não foi, ficou no palácio fazendo o quê? Nada. Todo mundo já escutou isso da sua mãe, né? Cabeça vazia,
Ou seja, eu fujo da minha missão, não cumpro o meu papel, não faço o meu dever, não sou fiel às pequenas coisas, logo vai sobrar tempo, e o tempo vago, a ociosidade, daí sim, não tendo o que fazer, Davi vai olhar para Betsabeia, aí do olhar vem o desejo, do desejo o adultério, do adultério o assassinato. Mas onde começa? Não cumprir a minha missão, não fazer o que eu sou chamado a ser, não corresponder à minha vocação, não ouvir a voz de Deus. Aí depois sim, sobra tempo, a ociosidade, depois vem o olhar, depois o desejo, e aí ladeira abaixo, né? Por isso o Senhor nos convidou hoje nesse evangelho a isso, a esse olhar mais profundo para dentro de nós, de onde brota o nosso pecado, e aí cortar o mal pela raiz. Estamos aproximando já da da quaresma, na próxima quarta-feira, e é comum e é recomendado a nós também as penitências, as mortificações, mas é bom nós analisarmos bem, né? Para que a minha penitência, a minha mortificação possa me ajudar a controlar, a equilibrar esses dois apetites, né? Tanto o concupiscível como o irascível, que pode me levar a esses pecados, né? Contra o quinto mandamento e contra o sexto mandamento, para que assim a minha penitência, a minha mortificação possa equilibrar em mim, né, a busca pelos prazeres, seja eles sensitivos, né, também da comida ou da sexualidade, e também as realidades do irascível, né, os apetites da ira dentro de mim, para que eu possa controlar isso e poder assim também crescer na santidade e no amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.